Irmãos, e a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com os irmãos. Quantos recebem em nome de Jesus? Quantos recebem? Pode ligar as luzes para nós aí, por favor? Em nome de Jesus. Está sendo gravado também, tá bom? Eu quero comentar, está sendo gravado no YouTube, né? Todos os irmãos que estão lá do outro lado da tela, que está vendo esse culto, essa transmissão, que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã e sua família, que Deus possa visitar a sua vida e abençoar você ricamente. Aleluia. Opa! Amém, irmãos? Hoje tem homenagem para o Dia das Mães. Parabéns para todas as mamães da Visão Profética. Dê um aplauso aí, pessoal, para todas as mamães, não é verdade? Dia lindo. Parabéns para você, mamãe, que está do outro lado aí da telinha, lá no YouTube, né? Para você que está vendo ou vai ver, vai ficar muito tempo lá. Parabéns para você, mamãe. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Nós trouxemos uma mensagem anterior, a número 1, sobre dons do Espírito. Eu senti no coração da parte do Espírito, orando a Deus, falei, Senhor, qual palavra que nós temos que compartilhar com a igreja? Essa mensagem que foi pregada há semanas atrás, mês passado, os irmãos ficaram muito felizes, né? Falaram, nossa, pastor, essa mensagem foi tão importante, nós gostaríamos de saber mais, porque eu preciso e eu quero ser usado pelo Espírito Santo, só que a igreja precisa de ouvir mais. Então, nós vamos para a parte 2 sobre os dons do Espírito. Amém, irmãos? Para você ficar familiarizado, né? Está na palavra, mas quanto mais você ouvir sobre isso, mais você cresce, mais Deus dá clareza para você e mais você se torna disponível para fazer a obra de Deus, com os dons que Deus te deu. Então fala comigo, dons do Espírito, parte 2. Nós vamos começar sempre e terminar com a Bíblia, porque nós não temos outra palavra, obrigado, João, te agradeço, para pregar para os irmãos aqui, a não ser a Bíblia, viu? Tudo que nós vamos pregar aqui até a volta de Jesus, ou até que nós partamos daqui fisicamente, é a palavra de Deus, não temos outra. Entendeu? Nós não vamos fazer pirotecnia, não vamos inventar modinha, nós vamos pregar aqui com simplicidade, com humildade, para os irmãos que são uma bênção, a palavra de Deus. E isso basta para você, porque naquele grande dia, irmãos, existe um grande dia, fala grande dia, e o grande dia não é o dia de condenação, o grande dia é o dia da recompensa. Aquele grande dia, Deus vai te perguntar se você ouviu, se você aprendeu e se você praticou a palavra. É a única coisa que Jesus vai olhar nos seus olhos, viu? Ele vai olhar dentro dos seus olhos, Harley, dentro dos seus olhos, Denisa, dentro dos seus olhos. Ele vai olhar dentro dos seus olhos, Letícia, ele vai falar com os olhos de fogo, viu? A Bíblia fala que ele tem olhos de fogo. E aquele fogo, você não vai ficar, pastor, tem medo, nem falar isso, eu já tenho medo, pastor. Não. Vai ser tão alegre, tão poderoso esse momento. Você vai falar, Senhor, eu ouvi a tua palavra. E eu fui agente de transmissão com os dons que o Senhor me deu. Eu vivi uma vida graciosa. Tudo que o Senhor me deu, eu compartilhei. Quantos recebem em nome de Jesus? Então, o propósito dessa mensagem é isso. A vida que você viver aqui, que Deus te deu, eu sei que é ruim, humanamente falando, né? Nós só temos uma vida, né? Só uma vida. Então, a vida que Deus te deu é só uma. Então, que você deu o melhor, o seu melhor, e vive essa vida. Agora, pastor, vai acabar? Não. Essa aqui vai acabar, mas você vai ser recompensado. E o fato de você receber recompensa é como você administrou o que Deus te deu. Primeiro, a vida. Fala, amém. E Deus te deu vida para você viver, entendeu? Não para você viver no futuro. Deus te deu a vida para você viver no presente. Guarda isso aí, que é importante na sua vida, viu? Você largar o futuro, porque o futuro não chegou ainda. Você tem que viver o presente. Quantos entendem essa mensagem que eu estou falando aqui? Porque todo momento, eu e você, eu falo eu também, a nossa mente fica jogando nós para o futuro. Toda vez que a sua mente joga você para o futuro, você fala assim, ó, parado, stop.
Inglês, pare. Eu vou viver o presente, porque a Bíblia diz que eu devo viver o presente. Porque aí, meu irmão, 99% das suas preocupações vão parar. Porque você vai viver o presente e a ansiedade vai sair. A sua vida vai melhorar de qualidade. Sabe? Esse estresse, alguma doença psicossomática que transforma em toxina para o seu sangue, vai sair porque você aprendeu a ver o presente. Então, quando você for encontrar com Jesus, você vai falar, Senhor, está tudo certo. Como diz o Jonathan Brandão, aquele rapaz que está sentado lá, está tudo certo. O que o Senhor me deu, eu vivi, e os talentos que o Senhor me deu, a vida, eu vivi o presente, eu vivi o melhor. Os talentos, os dons, também coloquei em prática. Está tudo certo, Jesus. Então, é isso que Deus vai falar com você naquele grande dia. Fala, grande dia. Quantos creem nesse grande dia? Quantos esperam de fato esse grande dia? Se você é um cristão, se você não espera esse dia, você tem que aprender sobre ele. Porque vai ser o dia mais glorioso da nossa vida, Sirlene. Viu? Misley, Tony, Paulo e os irmãos estão aqui. O grande dia vai ser o dia mais glorioso. Que é o dia que você vai ser recompensado. Amém? Então vamos lá para a palavra? Coloca aí, João Patrick, agora, os meninos lá dão uma força legal para o pastor aí, vamos precisar de vocês aqui bem atento. Coloca Romanos capítulo 12, versos 6 e 8. Coloca aí, vou começar lendo minha tradução, diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Olha só como que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, começa a falar sobre dons. Olha só como é que ele começa. Temos diferentes dons de acordo com a graça. Fala assim, os dons é de acordo com a graça. Entendeu? Então, graça é o quê? Favor imerecido. É que Deus te dá. E Deus que vai te dar. Não é eu tenho, é meu. É Deus te dá. Então, todos os dons, ele começa de acordo com a graça. Porque sem graça de Deus, irmão, não tem dons na sua vida. Nem na minha, amém? Quantos entendem essa questão? Então, os dons é pela graça que Deus vai derramar sobre você. Tá bom? Bora continuar? Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Eu posso pôr na prática e ensinar isso para vocês aqui? Você não viu, mas eu vi. Porque o pastor fica atento. E o pastor está estudando. Minha função é dedicar estudo da palavra. Olha aqui, Olha o que ele fala aqui, Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Na prática aqui, A Amanda chegou aqui cantando, a Amanda Silva, aquela irmã lá, faz assim, Amanda. É meu louvor lá, a esposa do Harley. Ela parou aqui, ela falou assim, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu prestando atenção, que os irmãos falam. Assim, conforme a música que os irmãos estavam cantando, a música da Ludmila Feber. Aquela música de guerra, quantos lembram? Só que a Amanda, ela começou a profetizar. Então, aí você vai começar a perceber os dons fluindo dentro da igreja com mais facilidade. Então, o que é profetizar? Ela chegou aqui, eu profetizo na vida dos irmãos, que quando os irmãos começarem a falar, fala aí, profetiza aí, Deus vai derramar na sua vida. Entendeu? Então, você presta atenção, os irmãos estão aqui, e muitas vezes eles estão aqui, eles param aqui, estão profetizando a sua vida. Tá bom? Eu quero que você esquece, tira da sua cabeça que profecia é só de um padrão, de um modelo. Não é. Profecia talvez vem de um jeito que você menos imagina. Às vezes aqui, você está cantando uma música aqui, aí você está acompanhando a palavra, de repente você... Não é regra. De repente você sente algo no seu coração, você arrepia. Aí uma música, uma letra que você está cantando aqui. Então, aquilo está suando como profecia na sua vida. Como vocês estão entendendo? Então, isso aí, irmãos, é manifestações do Espírito Santo. Mas o pastor está falando aqui de profetizar. A Amanda veio aqui e profetizou. Então, ela falou assim, agora você vai falar, você vai profetizar. Foi assim ou não foi o que ela falou? Você vai cantar a música. Então, quando você está cantando e profetizando a sua vida. Então, profetizar é falar. Entendeu? Falar, no hebraico, são decretos. Entendeu? A palavra falar no hebraico, no original... é decreto, fala comigo, decreto. Enquanto quando você está falando, você está decretando. Ou, quando você fala, você está decretando a sua bênção ou a sua maldição. É o que a Bíblia diz. Estou certo ou errado? Então, tudo que você fala,
Não é só que não. Aí você levantou de manhã, ai, que preguiça. Você pode preparar que seu dia vai ser um dia de preguiça. Então, é um decreto que você está fazendo. Então, profecia é você falar, e quando você fala, as coisas vão acontecer. Então, cuidado com o que você fala. Amém? Então, você pode profetizar. Por exemplo, dá um exemplo, aquele alvo de oração da igreja, que os irmãos oram, que a pastora manda para você. Aquele alvo lá, na verdade, são vários decretos que você está fazendo na sua vida, na vida da igreja, é uma bateria, entendeu? Começa a prestar atenção no alvo para você ver. Ele foi formatado pelo Espírito Santo para você profetizar sobre sua vida, sua família, sua igreja, até pela nação brasileira, ela tem oração. Entendeu, irmãos? Então é muito importante você descobrir os dons. Por isso que o apóstolo Paulo fala, todos podeis profetizar. Fala, todos. Quantos são felizes aqui que você aprendeu que você pode profetizar? Entendeu? Agora, tem irmãos que têm o dom específico de profeta. Aí é outro assunto, nós vamos aprofundar. Então, bora lá. Aí fala assim, ó, use-o na proporção da sua fé. Então, quando você for usar profecia, é na proporção da sua fé, meu irmão. Então, fale, use. Abençoe um irmão, falando. Ah, pastor, eu não sei orar. Então, fala. Tem irmão que tem dificuldade de orar. Orar é tão fácil, mas assim, o que você falar, está falado. Deus vai honrar o que você fala. Então, diga assim, é na proporção da minha fé. Então, irmãos, os dons é muito mais simples do que nós imaginamos, amém? É mais simples. Então, Deus convidou nós para nos ensinar sobre os dons, para abençoar uns aos outros, entendeu? Preste atenção. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando os irmãos chegam aí na igreja, né? Os irmãos chegam, um abraço, as irmãs abraçam os irmãos, não é bom? Eu fico observando os irmãos chegar, abraçar, cumprimentar. Aquele momento é o momento de você profetizar na vida do seu irmão. Profetiza, irmão, essa semana vai ser uma bênção. Ou na hora que terminar o culto, você vai despedir do irmão, da irmã. Meu irmão, eu profetizo essa semana, sua vida, Deus tem milagre para você. Profetiza, essa semana eu profetizo saúde perfeita para você. Ah, o senhor já fez, pastor, mas Deus quer que você faz. Eu já sei que eu tenho dom de profetizar. Eu sou profeta. Eu tenho até nome de profeta. Ao orgulho, pastor. Não, irmão. Estou falando com humildade. Você tem uma ideia, eu nem filho de crente eu era, você vê tanto que é de Deus. Nem nasci em lar evangélico, Deus me deu o nome de profeta. Mas eu falo para os irmãos, é para despertar você. Porque eu entendi que eu tenho poder, à luz da palavra de Deus, de profetizar na sua vida. E Deus me chamou para isso. Então eu tenho capacidade, eu tenho certeza. E aquilo que Deus manda falar na sua vida vai acontecer. Em nome de Jesus, entendeu? E você também tem essa capacidade, amém? Então você profetiza na minha vida. Eu estou precisando da sua profecia. Por favor, ora por mim, profetiza na minha vida. Amém, irmãos? Então vamos continuar. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, hoje eu estou sem o computador aqui, estou penando absurdo. Olha no celular, bora lá. Então vem na proporção, nós paramos profecia, né? Próximo versículo. Próximo versículo, irmão. Você tem um dom da profetizar, use na proporção da sua fé. Próximo versículo. Se o seu dom é servir, fala servir. Sirva. Entendeu? Pastor, eu quero entender de dom espiritual. A pessoa sobre dom espiritual são dons, irmãos. Dons espirituais e naturais, entendeu? Envolve tudo. Dons de servir. E tem gente aqui que gosta de servir. Eu sei. Você serve aqui, serve na célula, você serve no seu trabalho, você serve no dia a dia. Todas as vezes, mas pastor, Deus me coloca em situação que sempre eu estou ajudando as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus te deu o dom de servir, então sirva. Entendeu? Então, se você tem um dom... Agora, você não pode... É o seguinte, você ter o dom de servir e você não querer servir. Isso não pode acontecer. Porque lá na frente Deus vai te cobrar. Amém? Está tranquilo. Então, sirva. Se é ensinar, ensine. Amém? Se Deus deu o dom para você ensinar, ensine. Está falando que é a palavra de Deus? Mas ensinar é só a palavra de Deus que Deus está falando aqui? Fala, não.
Os irmãos estão cheios de talentos, podem ensinar uns aos outros, os talentos que Deus te deu. Entendeu? Por exemplo, a irmã Denise, o irmão Léo, a irmã Denise, eu tive uma dúvida, ela é advogada, eu perguntei para ela me ajudou, me abençoou com o dom, deu para ela. Ela é profissional do direito, eu precisei, não foi, Denise? Eu falei, irmã Denise, é o seguinte, estou precisando disso aqui, você me orienta aqui, assim, como é que eu vou fazer? E tal, ela pegou e tal, e deu tudo certo. Então, foi na proporção, ela me serviu na proporção, né, pastora? Do dom que Deus deu para ela. E eu sirvo ela e o Léo orando todo dia por eles. Todo dia eu estou lá orando por vocês, pela igreja, por todo mundo, amém? Então, nós temos que distribuir, irmãos, esses dons. Uns oram, servir, entendeu? E vamos caminhando. Se é ensinar, ensine. Então, por exemplo, aqui, ó. Muitos irmãos aqui têm facilidade com tecnologia. E eu sei que tem outros irmãos aqui que têm repulsa de tecnologia. Então, você vai identificar os irmãos, ou você vai chegar e falar assim, pastor, depois dessa mensagem que eu senti no coração, vamos fazer uma turma aqui, que eu quero ajudar os irmãos que têm dificuldade com tecnologia. Os irmãos mais simples, as irmãs, irmão. Talvez você está lá em Marte, o irmão não conseguiu sair da Terra em tecnologia ainda. Ele tem medo de mexer no celular. Mas é culpa dele? Não. É porque Deus te deu o dom, que você está em Marte. E o outro irmão está na terra, mas é o seu irmão. Então, pastor, chega em mim, pastor, vamos montar uma turma aqui. Chama todas as irmãs aqui, eu vou passar um sábado aqui, ou 2 sábados, 3 sábados. Eu quero sanar todas as dúvidas que as irmãs que têm dificuldade, as irmãs que é mais idosas, os irmãos que são mais idosos, ou o irmão que não é idoso, que tem dificuldade de tecnologia, eu quero ajudar. Quantos estão entendendo? Entendeu, irmão? Isso é servir na igreja. Vocês pensam assim, eu vou servir só com dom espiritual também. Mas você tem dom, você pode ensinar os irmãos. Quantos estão entendendo? E outras coisas que você pode fazer, entendeu? Aí outro fala aqui, né? Sirva, ensine. Olha aqui, próximo versículo. Próximo, irmão. Se é encorajar, haja como encorajador. Tá bom? O meu está aqui, ó. Se é a mesma coisa, né? Se é dar ânimo, assim faça. Encorajar. Tem irmãos que têm um dom de dar ânimo para outra pessoa. Você precisa descobrir se você tem esse dom. Se você tem esse dom de encorajar, dar ânimo, entendeu? Usa esse dom que Deus te deu, irmão. Tem pessoas assim, ó, que, nossa, não sei se você já teve contato, você está assim meio desanimado, a pessoa só fala uma coisa na sua vida. Parece que abriu o céu e a terra. Na hora que ela fala. Sabe por quê? Ela tem um dom de encorajar as pessoas. A palavra dela é unção, é vida. Então, se você tem esse dom, encoraja as pessoas. Irmão, vai dar certo, pode ir, meu filho, vai. Aí você olha, eu estou passando isso, assim. Ou ela está triste, ela chorando, está muita dor. Você deixa ela chorar e escuta, né? E papapá. Que essa é a função da igreja. Nós temos que chorar com os que choram, ouvir os problemas. Aí depois você fala assim, agora eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Vou pegar na sua mão espiritual, levanta. Deus é contigo. Deus vai te dar força. Eu vou te falar aqui, a pastora Keila tem esse dom de encorajamento. Deus deu para ela. Quantos que percebem? Já teve experiência com ela? Ela tem um dom de encorajamento. E ai de mim se eu não dependesse desse dom dela. Eu estava, Guilherme, eu estava frito desse ministério, a igreja tinha acabado. Porque ela me encoraja. Ela tem o dom. O que ela fala tem poder. Às vezes eu tenho dom de outra coisa. Ela fala assim, você faz isso na igreja, faz isso. Eu falo assim, eu não faço nada, eu sei que faz. Eu fico só servindo lá. Essa é que Deus te usa. Entendeu? Então tem um dom. E você também deve ter o dom. Agora experimente. Observe, quando você falar as coisas às pessoas ficam animadas. Depois falar assim, nossa, sabe, aquele dia você falou para mim assim, eu estava tão mal. Assim, sabe? Você falou as coisas para mim, eu fiquei tão bem. Entendeu? É sinal que você tem um dom de encorajamento. Então, use o dom que Deus te deu. Você pode aplaudir Jesus. Que contribui, coopere com generosidade. O que é contribuir? Financeiramente, irmão. Tem irmão que tem um dom de contribuir. Então, vou ensinar aqui na igreja hoje.
Deus te deu graça para você ter recursos. Então, quando houver necessidade da igreja, ou seja, de um irmão, contribua. Entendeu? Olha para mim. Eu podia chegar aqui e falar, não, Cris, não pode deixar que eu vou falar sobre essa questão de oferta, que eu sou o pastor, tem 20 anos. Não. Falei para o Cris, você vai falar. Deixa o Espírito Santo usar os irmãos nos dons que os irmãos têm, que é de contribuir. Quantos entenderam? Entendeu? Tem irmão que vai ter dom na igreja. Meu filho, você não vai fugir na outra área. Você vai, Deus te plantou aqui e você vai ser bênção aqui. E Deus vai ser glorificado pela sua contribuição. E glória a Deus por isso. Amém? Deus vai te prosperar. Irmãos, quanto mais contribui, mais se prospera. Então, se você tem irmãos que têm um dom, mas às vezes ele está aqui, ó. Ele tem o dom, só que ele não contribui. Porque nem sabia que era um dom. E às vezes, porque Mamon, sabe quem que é Mamon? É o Deus que controla o dinheiro, domina o coração dele e dela e ela não contribui. É até gente boa, a pessoa é 100%, mas falou em dinheiro, acabou o mundo, não contribui, não ajuda ninguém. Então, estou falando assim que não é só a igreja, não. Por exemplo, você pode, a Bíblia fala assim, só para você entender o dom de contribuir, como é que funciona o dom? Pastor, como é que funciona o dom de contribuir? A Bíblia fala assim, quando depender de vós, fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da... Agora, o bem você tem que fazer a todos? É todo mundo, só que você não dá conta de fazer para todo mundo. Deus sabe disso, que você não é Deus. Mas lá fora vai ter gente que vai precisar de você, que não é membro da igreja, que não é nem cristão, e Deus vai usar você para contribuir. Quantos estão entendendo? Que também vai ser uma contribuição, porque Deus te deu o dom para contribuir com generosidade. Irmão, eu vou falar, fecha o coração, não, tá bom? Deixa Deus te usar. Olha, essa palavra aqui é muito poderosa, sabe? E na unção do Espírito Santo, nós estamos pregando ela aqui. Entenda isso no seu coração. Nunca retenha nada que Deus te deu aqui na terra, porque nós vamos prestar conta para Deus. Se Deus te deu a condição de você abençoar a igreja, abençoar pessoas lá fora, abençoar no que for necessário, exerça o dom que Deus te deu. Contribua, amém? Contribua generosamente. O que é generosamente? É com abundância. Generosidade é com disposição, com abundância. Por exemplo, assim, o irmão lá pediu uma oferta X, você pode dar Y. Não, eu vou dar só um pouquinho porque os irmãos já contribuíram. Isso aí não é generosidade. Entendeu? Generosidade é quando você contribui com abundância. Entendeu? E eu louvo a Deus, irmãos, que realmente, muitos irmãos da nossa igreja já aprenderam isso, já é maduro. Mas o pastor tem que ensinar e falar para você fluir. E nos dons que Deus te deu, Deus vai te abençoar. Quantos recebem em nome de Jesus os dons do Espírito Santo? Olha, vamos continuar. E se exercer liderança, que ministre com zelo. Aí tem outros dons. Aí são dom de liderança, entendeu? Você faz com zelo. Na casa de Deus, na sua casa, no trabalho, onde você estiver. Amém? O que é liderança? É você liderar. Deus te coloca à frente, para você dar coordenada, para você organizar. E Deus sempre vai precisar de líderes na igreja, no trabalho lá fora, entendeu? Se Deus te deu o dom de liderança, use o seu dom na igreja, no seu trabalho. De repente você está no seu trabalho lá, por exemplo, olha aqui, presta atenção. Tem irmão que não presta atenção e às vezes perde a bênção. Às vezes Deus te deu o dom de liderança, você pensa que é só na igreja. Não. Às vezes você está no trabalho lá, o seu patrão vê você, a sua desenvoltura, você caminhando, sabe, fluindo nas coisas, e quer colocar a liderança da sua mão. Você fala assim, não quero não, isso não é para mim não. Aí a bênção passa. Embora. Porque você não entendeu que Deus te deu o dom de liderar. Amém? E sabe como é que começa o dom de liderança? Sabe o que é o primeiro degrau? Fala comigo, servir. Posso dar um exemplo do Velho Testamento? José, preso, como escravo, injustiçado de todas as formas, de todos os meios que você imaginar. Foi colocado na cadeia. José não tinha a mínima condição de sair daquela cadeia, ele estava condenado.
o segundo homem mais poderoso do Egito mandou prender e condenar José. Fala assim, misericórdia. Potifar era o segundo homem mais poderoso do Egito. Você está condenado, você mexeu com a minha mulher, agora você vai pagar com a vida, você vai apodrecer na cadeia. Mas José, cheio de Deus, José já sabia a unção de servir. E a unção de... O que é que ele começou? Ele começou servindo. A cadeia estava desorganizada, suja ali, desorganizada aqui. Ele começou a organizar. Começou a colocar as coisas no lugar. Meu irmão, onde você estiver, coloque as coisas no lugar. Ah, ninguém está vendo? Deus está vendo. Ah, meu chefe não viu? Deus viu. Onde você for colocado, você foi chamado para liderar e começa servindo. Coloca a sua casa, as coisas no lugar, não deixa as coisas da sua casa fora do lugar, não. Um negócio aqui, outro negócio ali, está tudo no lugar, tudo organizado, tudo feito, tudo bem feito. E assim José cresceu e prosperou na cadeia, porque começou a exercer o dom de liderança na cadeia. Mas começa, fala comigo, servindo. Que a pessoa pensa assim, ó, eu vou liderar, meu chefe vai dar um cargo para mim, eu vou liderar. Liderar não é isso assim não, meu filho. A liderança ensinada por Jesus e na Bíblia, no Velho Testamento, ela começa com serviço e termina com serviço. Você só prospera na igreja e lá fora quando você tem um coração bom para servir. Isso é dons que Deus te deu. E você está aprendendo de graça aqui, ó, o que os coaches cobram 15 mil, 10 mil para ensinar lá fora. O povo lota e paga. Você está aprendendo de graça aqui. Você está aprendendo a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, o seu dom de liderança. Se você tem dom de liderança, ministre com. Se demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Amém, irmãos? O que é misericórdia, irmãos? Deixa eu definir a palavra misericórdia para você entender aqui ao nível ao Evangelho da Graça. Misericórdia é quando Deus não nos pune por aquilo que nós merecemos. É diferente de graça, viu? Você pensa que é igual, é parecido, né? Mas não é. Misericórdia é quando Deus não nos pune por aquilo que merecemos. Amém? E graça parece que é igual, mas não. Graça é receber tudo de Deus que não merecemos. Está vendo a diferença? Eu pensava que era igual, misturava, colocava tudo num saco, parecia uns gatos brigando lá. Diferente, graça e misericórdia. Isso é a diferença. Guardou aí? Foi rápido, né? Vou falar de novo. Misericórdia, fala bem devagarinho, para você anotar no bloquinho do seu cérebro. Misericórdia, fala misericórdia, é quando Deus não me pune pelos meus erros, pelos meus pecados. Fala graça, é quando eu recebo tudo de Deus que eu não mereço. Dê um aplauso, ele merece. Jesus merece. É para ti, Jesus. É o Senhor da graça. Jesus é o próprio Senhor da graça. Ou falar de dons é tão bom para os irmãos. Teria muitas horas para falar com você aqui. É tão maravilhoso falar dos dons do Espírito Santo. Então, é tão bom que você pensa, eu vou aprender só, não é só na igreja, não, irmão. Os dons do Espírito Santo, ele vai fazer fluir você em qualquer lugar que você estiver, amém? Amém? Então, você sabe que José prosperou lá na cadeia e um dia ele foi tirado de lá e se tornou o homem mais poderoso do Egito. Mas ele começou servindo e começou com a liderança de servir. E Jesus também é um mestre sobre liderança, né? Quando Jesus foi ensinar sobre servir para os discípulos, antes dele morrer, o que Jesus fez? Jesus sentou na cadeira, no trono, junto com os discípulos aqui na terra, colocou os seus pés, tirou a sandália, e os pés empoeirados, sujos, né? Jesus colocou os pés, e os 12 discípulos veio correndo para lavar. Jesus pegou a bacia e a toalha, e lavou os pés de cada um dos discípulos. E Pedro, muito ousado, sempre, né? Pedro não era fácil lidar com ele, não, né? Senhor, lava também minha cabeça. Só os pés, não. Jesus falou, não. Está de bom tamanho. Você já foi lavado pela palavra. Glória a Jesus, irmãos. Então, Jesus é o mestre. Então você quer prosperar, seja aquele homem, aquela mulher, onde você estiver, sirva. Sirva como Jesus serviu, amém? Dom de liderança poderoso.
1 Coríntios, capítulo 12, coloque aí, irmão, por favor. Capítulo 12, verso 11. Verso 11. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Olha só, fala comigo, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, irmãos, são muitos dons que Deus quer usar vocês. Amém? Eu falei tanto aqui na célula, vocês vão chegar na célula lá e pergunta, talvez o líder não vai conseguir responder. Você fala assim, calma, eu vou perguntar ao pastor, nós vamos chegar e vamos responder tudinho, porque não dá, é muita informação. Para que serve? Diz, pastor, o irmão fez uma pergunta, como é que eu vou descobrir o dom que eu tenho? Falei assim, tem jeito também, ué. Tudo tem jeito, a palavra de Deus fala tudo, não é verdade? Você fluir nos dons. Então, olha só o tanto de dom aqui, ó. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, a outro poder para operar milagres, né? Então, irmãos, são tantos dons, a outro profecia, discernimento de espírito, entendeu? Você discernir o ambiente espiritual que opera, as energias que opera. Amém? Tem pessoa que tem esse dom específico, mas em você também, às vezes, se você chega... Deixa eu perguntar aqui, você já chegou num lugar assim e teve contato com gente assim, que você viu que está uma energia pesada? Quantos aqui já percebeu? Isso é o Espírito Santo trazendo discernimento de espírito. Você vê assim que a energia fica pesada, parece que o negócio faz assim, rapaz, eu não sei o que é, não aconteceu nada, mas parece que o negócio que não vai rolar. Quando já tiver experiência? O negócio está, você sabe por quê? É outro espírito que está operando, você tem o Espírito de Deus. E tem certas pessoas que você conecta com elas, entendeu? Que está fora daquela esfera de poder, de graça, que você contacta, você sente. Quantos que já tiveram essa experiência? Algum tempo na sua vida. Então, quer dizer para você que Deus estava manifestando discernimento de espírito. Principalmente os irmãos que mexem com comércio. Todo mundo mexe com gente aqui, né? De um jeito ou de outro, os irmãos que prestam serviço, né, Anderson? Está sempre ligado com gente, não é isso, irmãos? Então, você percebe, tem gente que sabe perceber energias diferentes. Aí você fica pensando, o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Ei, quando você tiver essa experiência, não fica voando não na maionese não, viajando na maionese que fala, né? Quando você perceber que essa energia, você para, e você fala, conversa com o Espírito Santo, o que está acontecendo? Essa pessoa que está assim, eu não estou sentindo algo legal. Você tem que falar, amém? Eu estou saindo toda hora, eu esqueço que o negócio está gravando aqui, irmãos. Me ajuda, pastor, me ajuda aí, tá? Fica lá no ponto, e o Pedro, faz assim com a mão. Aqui, lá não tem como gravar o senhor, não. Entendeu? Você vai sentir, aí você vai pedir o Espírito Santo, me fala comigo. O que é que não está conectando? Ó, vou dar um exemplo assim, por exemplo, um exemplo bem legal para você entender, bem prático desse negócio. Você vai fazer algum negócio. Muitos irmãos que fazem negócio, sim ou não? Você vai tomar alguma decisão na sua vida. Vai comprar, vender ou tomar decisões sérias na sua vida. Você vai precisar do discernimento de espírito. Para o Espírito Santo me dar discernimento. Não vai saindo fazendo negócio, irmão, assinando contrato, escrevendo lá, ó, no contrato, coisas que vai prender o resto, vai prender você, ou vai parar a sua vida por 10, 20 anos, porque você não teve a humildade de falar com o Espírito Santo, esse Espírito Santo, quero consultar o Senhor. Antes de você assinar um contrato que vai prender sua vida 10, 20, 30 anos, fale com o Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Não vai na emoção, não. A nossa alma é tudo assim, a gente quer fazer tudo rápido. Nós somos muito emocionados, isso é natural do ser humano. Somos dotados de emoção, sim ou não? Então você tem o Espírito Santo, entendeu? E ele opera em você.
E na hora que ele precisa de operar, ouça a voz dele. Quando estão entendendo? Então você deve fazer, entendeu? Eu acho que você deve fazer, nessa quando você faz negócio, né? Todo dia. Você levantasse da cama, você sentasse na sua cama, você fala, Espírito Santo, eu preciso do Senhor todo dia. Me dá discernimento de espírito. Daquilo que eu posso falar, daquilo que eu devo, que eu não devo falar. Até no relacionamento com a sua esposa, o seu cônjuge. Tem dia que a gente levanta meio... Não está legal, né? Se você não tiver divertimento de espírito, você fere o seu cônjuge, sim ou não? Por quê? Você vai andar na carne. Então precisa de discernimento. Levanta, vai sua oração. Senhor, me dá discernimento. Para que eu vou falar hoje? Me dá as palavras certas. Me dá clareza. Quando as pessoas falar para mim, eu der a resposta branda. A Bíblia fala que a palavra dura suscita. Fala de novo, bem alto, igreja. A palavra dura e a resposta branda acalma o furor. Quantos estão entendendo? Então, nós precisamos do discernimento, que às vezes a gente fala as coisas assim na lata para o cônjuge, ou para o funcionário, ou para o seu cliente, ou o cliente chega lá, vou supor, os irmãos aqui tem empreendimento, você mexe com gente, né? A pessoa fala uma coisa assim, a pessoa está com a pá virada aquele dia, está no 12. Ela fala um negócio para você assim, você fica assim, nossa, ai meu Deus, aí você fala uma coisa que você não devia falar. Aí depois, lá no final do dia, o Espírito Santo fala assim, você não deveria ter falado isso aqui para o seu cliente. Você não deveria dar essa resposta para o seu funcionário. Você não devia estar falando assim com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer te manifestar todo dia em sua vida. Pede discernimento para Ele. Quantos podem dizer assim, eu preciso do discernimento de espírito na minha vida? É importante, amém, irmãos? Amém. Aí depois aqui mais para baixo, deixa eu ver alguns dos pontos que milagres, né? Pastor, esse negócio aí, discernimento de espírito, também discerne também no campo ministerial, né? Espiritual. Os irmãos que, vamos falar agora do corpo, da operação, tanto dentro do corpo de Cristo e fora, né? Tem discernimento de espírito, você ensina espírito, tanto lá fora, no seu dia a dia, como quando nós travamos batalha espiritual. Entendeu? A pessoa que você está lidando, saber se ela está debaixo do espírito de engano, espírito de mentira. A pessoa vai mentir para você, mentir. O Espírito Santo acende as luzes vermelhas. Está mentindo. Você pode desconfiar que vai dar B.O. Entendeu? Porque Deus te dá discernimento, entendeu? De espírito. O que está operando? No nome do Senhor Jesus. Amém? Próximo. 12:10. 12:11, né? Entretanto, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Fala assim, é o mesmo Espírito Santo. Realiza todas as ações. E Ele as distribui, fala comigo essa palavra, individualmente. Guarde bem essa palavra, é individualmente. Por que, pastor, individualmente? Porque Ele distribui cada pessoa o dom que Ele quer te dar. Não é o pastor que dá. Não é você que vai na prateleira espiritual e pega o seu dom. Não é assim. Ele está dizendo para nós aqui. Isso mesmo. Volta lá, pastor. Consegui ficar aqui. Não tem como você pegar na prateleira o dom que você quer. Ele está falando lá que ele distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Esse desejo ele não é o nosso, não. Fala, é o dele. Fala, aleluia. Amém? Próximo, irmão. Porquanto assim como o corpo é um só, Deus possui muitos membros, todos estavam construídos, progresso. Agora vai para o outro versículo aí, irmão. Você vai para o 28 ao 30, no mesmo capítulo. Está falando de dons também, tá bom? Presta atenção. É necessário você aprender, todos os irmãos. Pastor, mas eu sou novo na fé. Todos os irmãos, você tem que estar entendido sobre esse assunto. Esse assunto aqui é para novo na fé, amém? E para toda igreja. Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente como apóstolos, em segundo lugar, profetas. Aí já é outro nível de ministério, já é dentro da configuração da igreja, do corpo de Cristo, tá bom? São coisas mais específicas, né?
Deus levanta apóstolos, Deus levanta profeta especificamente. Em terceiro lugar, mestres. Para que Deus levanta mestres? Para ensinar para a igreja. Amém? E Deus pode capacitar você para ensinar. Ensinar a palavra com sabedoria, com a unção que Deus te deu. E você falar e a pessoa aprender rapidamente. Deus já distribuiu o que é desse dom para vocês, tá bom? E em seguida, os que realizam milagres. Deus dá poder para vocês, não é só para pastor, viu, irmãos? Entendeu? Deus dá poder para vocês para realizar milagre. A pastora me mostrou o testemunho, aquele testemunho daquele garotinho, eu achei interessante, ela mandou para mim, né, um direct, um direct, não observa tudo, né? Ela falou assim, olha esse direct aí. O menininho, desse tamanhozinho, assim, bem humildezinho, sabe? Ele começou a contar o testemunho, assim, não dei muita fé no testemunho dele, não. O que me chamou a atenção foi a fé dele. Ele falou que tinha um irmãozinho menor, dizendo que ele é doente. Aí ele... Você vê como é que Deus... Irmão, Deus não vê religião, né? Eu não estou defendendo nem catolicismo, nem protestantismo aqui, não. Tá bom? Só que ele falou assim, olha assim, ele é humildezinho, assim, começou a falar do irmãozinho que ele precisa da cura, Deus curar o irmãozinho dele, menorzinho que ele. Aí pegou o terço, falou assim, eu rezei muito terço, sabe? A humildade dessa simplicidade dele. E eu rezei a fé dele. Você vê como é que Deus não está dentro da nossa caixinha, amém? O que Deus operou o milagre? Ele pediu, só que eu pedi para Jesus e eu rezei muito terço. E eu rezei muito terço e eu pedi para Jesus. Você vê que Deus não está muito assim preocupado com esse negócio de homem de religião, não. Você está entendendo? Como você está entendendo? Só que ele pediu, no nome de Jesus, Deus curasse meu irmão. Aí, irmão, ele começou a chorar. Meu irmão estava doente, o médico falou que ele ia morrer. Só que depois passou um dia, meu irmão foi curado. Sabe? Uma coisa impressionante. Você vê assim, e dons de curar, entendeu? De operação de milagre. O que eu vi, que eu tenho discernimento, que eu sei a Bíblia. Operou na vida daquela criança um dom de milagre. Deus realizou um milagre na vida do irmãozinho dele por causa da oração simples dele. Ele amava tanto o irmãozinho dele, mas com tanto amor, tanta profundidade, aquele amor assim sobrenatural, que Deus resolveu trazer cura e milagre. E operou. Quantos creem que Deus é assim? Deus não está na nossa caixinha de religião, irmão, de A, de B, não. Deus opera, amém? Então, Deus é assim, olha lá. Milagres, dons de curar. Pastor, mas milagre é uma coisa e cura é diferente, viu? Milagres é uma coisa, cura é outra. Ah, pastor, eu quero aprender. Não vamos gastar mais tempo, futuramente, né? Porque são um assunto muito longo. Milagre é uma coisa... Curar é outra. Os que têm dom de prestar ajuda, olha aqui, ó, dons do Espírito aqui, ó, prestar ajuda. Deus quer usar você para ajudar pessoas. É o mesmo dom de servir. E Deus quer usar você, não é só na igreja lá fora. Olha aqui, ó, pastor, nossa igreja precisa ganhar pessoas para Jesus. Começa a servir as pessoas lá fora, que as pessoas vão vir para a sua igreja. Começa a servir as pessoas lá fora. Aí você não vai dizer, ó, vamos para uma igreja. Você não precisa falar assim, ó, vamos para a minha igreja. Vamos. Não, você vai falar assim, ó, eu estou te servindo e tal. Ela vai falar assim, aonde você vai? Que religião que você é? Aí você fala assim, aí você convida ela vai te seguir. Porque a pessoa segue exemplo, irmãos. Ela não segue religião. A pessoa segue o que você faz. Então Deus te deu o dom de ajudar, ajuda as pessoas. Quantos querem ganhar pessoas para Jesus? Quantos acham que a Bíblia diz e é importante ganhar pessoas para Jesus? Então, deixa Deus usar você com dom de ajuda e dons de administração, tá bom? Também Deus vai dar poder para você administrar, tanto ajudando na igreja como lá fora, amém? Ajudar aqui os pastores, a nossa liderança. Você está vendo, por exemplo assim, você está aqui na igreja há algum bom tempo. Aí você vê que uma coisa não está muito assim, fluindo. E você tem o dom de administrar. Chega no seu pastor, eu queria ajudar nisso aqui. Eu posso ajudar assim, para melhorar essa questão da igreja, assim, assado, entendeu? Quantos estão entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo simples e prático aqui. Se você chegar lá fora da igreja... Você vai ver que a nossa fachada, a fachada da igreja tem uns LEDs queimados. E precisa de manutenção. Entendeu? Então, se você tem o dom de ajudar e de administrar, eu não preciso ficar falando assim, irmão, pelo amor de Deus, ajoelhar nos pés da igreja, vamos tirar a oferta. Não, você já sabe que tem que arrumar.
pastor, manda olhar aquele negócio lá, ver o orçamento lá, para me resolver esse problema aqui para a igreja. Como estão entendendo? Então é assim que funciona, irmãos, entendeu? Nós não foi chamado para ficar fazendo apelos aqui de dinheiro, não. A nossa função aqui na igreja é pegar a palavra para os irmãos, não é, Harley? Nós não ficamos chamados para pedir dinheiro para os irmãos, não. Vocês veem as necessidades da igreja. Pastor, deixa eu arrumar isso aqui. Pastor, tá baixo, o que está precisando? Arruma isso aqui e tal, porque Deus vai dar os dons para vocês. Agora, pastor, agora eu estou sabendo, eu estou ensinando para os irmãos, amém? Os irmãos não fazem é porque não sabem, não é porque não quer, não. Os irmãos são abençoados, amém? Então o pastor está encorajando. Pastor, eu não sabia que era assim, que eu poderia ajudar dessa forma. Eu pensava que o pastor tinha que fazer uma reunião comigo, me colocar um título em mim, para depois eu ajudar na igreja. Não, não é assim, irmão. Você é livre, você vê as necessidades do corpo e ajuda. Amém? Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus, é assim que funciona. E muitas coisas mais. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, é importante, uma igreja que é madura nos dons é uma igreja que vai crescer saudavelmente. Amém? Você é livre no Senhor em nome de Jesus. Não vai dar para falar tudo, porque tem ministração hoje, né, pastora? Eu vou encerrar, vou deixar para os irmãos falar muito nas células, vai ter tempo lá, tá bom? Eu só vou falar dos 21 dons que eu falei rapidamente, que talvez você não gravou tudo. Só vou falar que tem, mas depois nós vamos discutir por menor no passar do tempo. Então, bora lá. Encontramos 21, fala comigo, profecia, servir, ensinamento, dar ânimo, contribuir, liderar, mostrar misericórdia, fala comigo, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, curas, prestar ajuda, operar milagres, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretar línguas, o apostolado, o evangelismo, o pastoreamento, o mestre na igreja e a administração, entendeu? A igreja funciona com os dons dos irmãos fluindo, não é só o pastor, amém? Deixa eu te explicar. Eu nunca vou ter todos os dons, fala amém. Você nunca vai ter todos os dons, fala amém. Deus diz que Ele distribui para a igreja para nós dependermos uns dos... Olha Deus quebrando o ego aí. Está vendo como é que Deus quebra o ego do homem? Imagina se, por exemplo, o Guilherme, Guilherme, eu vou te dar 50% dos dons da igreja. O Guilherme ia ficar. Então, é uma ilustração, tá, Guilherme? Sabe que você ia ficar? Sou um menino bom. 50% Deus, eu posso mesmo nessa igreja, né? Mas Deus não faz, não. Deus dá um para ele, um para Letícia, um para João Batista, um para o irmão e para o outro, por quê? Deus quer que nós dependamos uns dos... Então, isso é o corpo de Cristo. Quantos gostaram dessa ministração? Amém? Aí, na célula, irmãos, vocês vão perguntar, falar, vamos aprender mais. E se os irmãos falarem assim, pastor, nós precisamos de começar uma turma aqui na igreja só para dar aulas sobre os dons do Espírito. Aí sim, aí nós vamos sentar com os irmãos, gastar 1 hora, 2 horas, vocês vão aprender detalhadamente. Aqui estou passando de uma forma geral. Amém? Amém?